Olá a todos, aqui é a Sílvia. O Retribuição Agora traz histórias de vingança que vão explodir sua mente. Se você está pronto, clique em seguir e vamos lá. Eu estava parada no canto do salão nobre do Hotel Imperial, segurando uma taça de champanhe que nem sequer tinha tocado, observando minha irmã Renata trabalhar o salão como a profissional que era. A festa de noivado dela estava impecável. 300 convidados, esculturas de gelo, um quarteto de jazz ao vivo e flores suficientes para abastecer uma floricultura por um mês. Sílvia, minha mãe apareceu ao meu lado, a terceira taça de champanhe a deixando mais alta que o normal. Pare de se esconder no canto. Venha conhecer a futura sogra da Renata. Ela está perguntando por você. O tom dizia tudo. Por favor, não nos envergonhe. Segui minha mãe pela multidão, passando por grupos de colegas da Renata da consultoria Hamilton, pela família do seu noivo Marcelo, por primos que eu mal reconhecia. Paramos em um grupo perto da mesa de sobremesas. Esta é minha outra filha, Sílvia, disse minha mãe. Não minha filha mais velha, nem mesmo meu nome primeiro. Apenas minha outra filha. Ah, aqui trabalha com computadores? Perguntou a mãe de Marcelo, educadamente. Engenharia de software, corrige baixinho. Que bom. Renata nos disse que você trabalha de casa na maioria das vezes. Deve ser tão conveniente para você. Conveniente era código para sem sucesso o suficiente para não precisar de um escritório de verdade. Renata materializou-se ao nosso lado, radiante em seu vestido de noivado feito sob medida, com a mão estendida para exibir o diamante de 3 quilates que Marcelo havia lhe dado no pedido. A Sílvia é muito independente. Ela prefere trabalhar sozinha. Algumas pessoas simplesmente não são feitas para ambientes corporativos, acrescentou a tia de Marcelo, com simpatia. Não há nada de errado nisso. Eu já tinha ouvido variações dessa conversa durante toda a minha vida adulta. Sorri educadamente e não disse nada. Há quanto tempo você está solteira, querida? Perguntou outra tia. 5 anos. 6. Sílvia é muito focada na carreira, interveio minha mãe, que era o jeito dela de dizer que eu tinha falhado em ter uma vida pessoal. Renata apertou meu ombro no que parecia afeto, mas soava paternalista. Minha irmã tem padrões muito altos, às vezes altos demais, não é, Sílvia? Todos riram com simpatia. Pobre Sílvia, tão exigente que se excluíra do mercado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Alex. Como está a festa? Precisa de resgate? Sorri e digitei de volta. Quase acabando. Quem é? Perguntou Renata, sua curiosidade eterna aflorando. Finalmente está vendo alguém? Apenas um amigo, Renata. A voz de Renata caiu naquele tom de irmã para irmã que ela usava quando outras pessoas estavam ouvindo. Você tem 35 anos. Não pode continuar dizendo apenas um amigo para sempre. Renata e eu fomos divididas em nossos papéis desde cedo. Ela era a pessoa das relações. Carismática, ambiciosa, sempre sabendo exatamente o que dizer. Eu era a técnica, quieta, analítica, mais confortável com código do que com conversas de coquetel. Por que você não pode ser mais parecida com sua irmã? Tornou-se o refrão favorito da minha mãe durante o ensino médio. Renata entrava para a corte do baile de formatura. Eu ia para as nacionais da equipe de robótica. Renata namorava o quarterback. Eu namorava meu livro de Java. Ambas acabamos no mundo dos negócios, estranhamente. Renata fez seu MBA em uma das melhores escolas de negócios do país e entrou para a consultoria de gestão. Eu fiz meu mestrado em ciência da computação e me tornei arquiteta de software. Pelos padrões dos nossos pais, Renata estava prosperando. Eu estava apenas existindo. A verdadeira divisão começou há 6 anos. Eu estava saindo com alguém, Alexandre Matos, um capitalista de risco que conheci em uma feira de tecnologia. Estávamos namorando há 4 meses, mantendo segredo enquanto descobríamos se era sério. Renata estava entre relacionamentos e em espiral. Quem está te mandando mensagens? Ela perguntou em um jantar de família, percebendo meu sorriso. Alguém que conheci em uma conferência. Ela pegou meu telefone antes que eu pudesse impedi-la. Seu rosto empalideceu. Alexandre Matos, da Capital Vértice. Peguei meu telefone de volta. Como você o conhece? Sílvia. Ele está na lista da Forbes dos mais ricos, com menos de 40 anos. A empresa dele gerencia mais de 10 bilhões de dólares. Os olhos dela se estreitaram.
Como você o conhece? Nos conhecemos em uma conferência. Começamos a conversar. Você está namorando ele. A incredulidade era afiada o suficiente para cortar. Estamos nos vendo. Renata me puxou para um canto, longe da família. Silvia, me escute. Homens como Alexandre Matos não namoram mulheres como você a longo prazo. Ele provavelmente está apenas, sei lá, passeando, sendo legal, mas não vai durar. Isso é uma coisa horrível de se dizer. Estou sendo realista. Você usa as mesmas 5 roupas em rotação. Você acha que conversa fiada é tortura. Você literalmente me disse que festas te fazem querer morrer. Caras assim precisam de alguém que possa lidar com o mundo deles. Galas, arrecadações de fundos, jantares de diretoria. Você odiaria cada segundo disso. Talvez ele goste de mim como eu sou. Ou talvez você vá ter seu coração partido e envergonhar a família quando isso explodir publicamente. Apenas gerencie suas expectativas, ok? Saí daquela conversa e tomei uma decisão. Não lhes contaria mais nada. Deixaria que pensassem o que quisessem enquanto eu vivia minha vida de verdade. Alexandre me pediu em casamento 18 meses depois. Um pedido simples, no meu apartamento, em uma terça-feira à noite, sem grandes gestos. Apenas ele dizendo que não conseguia imaginar a vida dele sem mim, e tirando um anel de platina com um único diamante perfeito. Eu disse sim, imediatamente. Provavelmente devemos manter isso em segredo por um tempo, Alexandre sugeriu. Estou no meio de uma grande aquisição. A atenção da mídia pode complicar as coisas. Eu concordei. Mas havia outra razão pela qual eu não me importava com o segredo. Eu queria ver quanto tempo minha família continuaria me subestimando. Chame de mesquinharia. Chame de autopreservação. Eu chamei de um experimento na natureza humana. Casamo-nos 4 meses depois. Uma cerimônia privada no cartório de registro civil, seguida de um jantar com os parceiros de negócios de Alexandre e meus amigos de verdade. As pessoas que nunca me fizeram sentir que eu precisava ser outra pessoa. Minha família não sabia. Eles pensaram que eu estava em uma conferência de trabalho em Florianópolis. Nosso casamento foi perfeito. Pequeno, íntimo, exatamente o que ambos queríamos. O que eu disse à minha família quando minha mãe finalmente perguntou sobre Alexandre. Não deu certo. A distância era muito complicada. Ela pareceu aliviada. Provavelmente é melhor assim, querida. Aquelas pessoas da tecnologia trabalham em horários tão malucos. Renata realmente me abraçou. Eu sei que dói agora, mas você se livrou de uma bala. Você teria sido infeliz naquele mundo. Eu assenti e os deixei acreditar. Enquanto isso, minha vida de verdade. A empresa de Alexandre cresceu para 14 bilhões de dólares sob gestão. Ele entrou para os conselhos de 7 grandes empresas. Compramos uma casa nos Jardins, um sobrado de 4 milhões de dólares que eu mesma reformei, escolhendo cada detalhe. Fui promovida a diretora de tecnologia, CTO, na Axioma Sistemas, gerenciando 83 engenheiros e um orçamento anual de tecnologia de 53 milhões de dólares. Viajávamos constantemente. São Paulo, Nova York, Paris, misturando os negócios de Alexandre com a vida que minha família nunca acreditaria que eu era capaz de viver. Mas eu continuava aparecendo em eventos familiares com minhas mesmas 5 roupas, dirigindo meu modesto Honda Civic, deixando que pensassem que eu ainda morava no meu pequeno estúdio, na verdade nosso Pied, aterre no centro, para as noites de trabalho. Observei a carreira de Renata com atenção. 3 anos atrás, ela se juntou à consultoria Hamilton como sócia sênior. Sua especialidade era conseguir grandes clientes de tecnologia. Acabei de fechar outro negócio de 8 dígitos, ela anunciou no Dia de Ação de Graças passado. As empresas de tecnologia estão desesperadas por boa consultoria agora. Minha carteira de clientes está insana. Fiz perguntas interessadas, catalogando informações. 2 meses atrás, Renata mencionou seu cliente definidor de carreira, uma empresa de capital de risco. Isso poderia significar um contrato multimilionário. Se eu conseguir isso, serei sócia diretora antes dos 40, ela disse em um brunch. Esta empresa é lendária, notoriamente seletiva, mas tem uma conexão interna através dos contatos jurídicos corporativos de Marcelo. Tomei meu café, já sabendo qual empresa ela queria dizer. Alexandre,
Havia mencionado a proposta agressiva da consultoria Hamilton. Eles entraram em contato 9 vezes em 6 semanas, ele me disse durante o jantar. A sócia continua citando conexões. Alega que pode transformar nossa estratégia de portfólio. O que você acha? Perguntei. Sobre preço, metodologia medíocre. Não estamos interessados. Renata não sabia disso. Ela pensava que estava há semanas de fechar o maior negócio da sua carreira, o que me trouxe à noite de hoje, observando Renata comandar sua festa de noivado, enquanto ela casualmente me demolia para quem quisesse ouvir. O negócio com a Capital Vértice fecha no próximo mês. Renata estava dizendo a um grupo de colegas da Hamilton. 9 meses de cultivo, mas finalmente tenho uma reunião com o CEO deles. Assim que eu apresentar nossa proposta, estará essencialmente feito. A relação está lá. Senti meu telefone vibrar. Alexandre, quanto mais tempo? Sinto sua falta. Eu. Mais 1 hora, depois sou toda sua. Com quem você está mandando mensagens? Renata apareceu ao meu ombro. Você está sorrindo. Isso é novidade. Apenas um amigo. Silvia, você tem 35 anos. Quando você vai parar com a desculpa de apenas um amigo e realmente tentar conhecer alguém? Estou bem, Renata. Você não está bem. Você está sozinha. Ela abaixou a voz para o que ela provavelmente pensava ser uma preocupação fraternal. Eu me preocupo com você. Você trabalha constantemente. Você nunca sai. Você nem tenta. Talvez eu esteja feliz como estou. Ninguém é feliz sozinho, Silvia. Olhe ao redor. Ela gesticulou para o salão cheio de casais, famílias, conexão. É assim que a vida deve ser. Parceria, celebração, amor. Eu tenho uma vida. Você tem um emprego. Isso é diferente. Ela apertou meu braço. Eu não digo isso para ser má. Digo porque me importo. Mas você é muito particular, muito fechada, difícil, e isso está te custando tudo. A palavra caiu como sempre fazia. Difícil. O rótulo que eu carreguei a vida inteira. Você pode estar certa, eu disse baixinho. O rosto de Renata suavizou-se em piedade. Eu sei que estou. E Silvia, eu aceitei. Você provavelmente vai ficar solteira para sempre. E tudo bem. Nem todo mundo é feito para parceria. Algumas pessoas são apenas. Renata. Hora do discurso. Marcelo chamou do centro do salão. Renata apertou meu braço mais uma vez. Conversamos depois. Eu quero te ajudar a aceitar isso. Ela se afastou para se juntar a Marcelo no microfone. Alguém lhes entregou taças de champanhe. O salão silenciou. Obrigado a todos por estarem aqui, Marcelo começou, lançando-se em um discurso sobre encontrar sua alma gêmea, sobre saber quando você encontrou seu par perfeito, sobre a alegria de construir uma vida com alguém que te completa. Renata sorria ao lado dele. Quando foi a vez dela, ela me puxou para a frente. Eu quero agradecer à minha família, disse Renata, com o braço em volta dos meus ombros. Especialmente à minha irmã Silvia, que esteve lá para mim a vida inteira, mesmo sendo tão diferentes. Diferentes era código para eu sou bem-sucedida. Ela não é. Silvia e eu temos caminhos tão diferentes, continuou Renata. Ela é brilhante com tecnologia, realmente brilhante. Vive sua vida tranquila, perfeitamente contente em ser independente. E eu aprendi a aceitar que nem todo mundo quer o que eu tenho. O salão fez ruídos de simpatia. Por anos eu tentei arrumar encontros para a Silvia, apresentá-la a pessoas, ajudar ela a encontrar alguém. Mas eu percebi. A voz de Renata assumiu aquele tom confidencial que se espalhou perfeitamente pelo salão silencioso. Minha irmã pode ser uma daquelas pessoas que está destinada a ficar sozinha. Ela é muito particular, muito teimosa, difícil demais para a maioria das pessoas lidar. Aplausos educados e piedosos. E honestamente, Renata olhou diretamente para mim. Acho que você nunca vai encontrar ninguém, Silvia. Não porque você não seja maravilhosa. Você é. Mas porque você não vai se comprometer. Você não vai tentar. E eu fiz as pazes com isso. Espero que você também possa fazer. Ela me abraçou. O salão aplaudiu. Todos estavam olhando para mim com simpatia e pena. E aquele tipo particular de satisfação que as pessoas sentem quando veem o fracasso de outra pessoa e se sentem melhor sobre suas próprias vidas. Eu me afastei e disse claramente: você está absolutamente certa, Renata. Eu nunca vou encontrar ninguém. Ela pareceu aliviada, como se eu finalmente tivesse aceitado a realidade.
Saí de perto do microfone, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Alexandre. Rejeite a proposta de 2 milhões de dólares da consultoria Hamilton permanentemente. Notificação na segunda-feira. A resposta dele veio em 5 segundos. Feito. E-mail rascunhado. Quer que eu envie agora ou espere? Espere até segunda-feira de manhã. 9 em ponto. Alexandre, considere feito. Te amo. Saia daí. Levantei os olhos. O telefone de Renata estava tocando. Ela franziu a testa para a tela. Seu sócio-diretor ligando em um sábado à noite durante sua festa de noivado. Ela se afastou para atender e eu a observei mudar de rosto. Confusão. Depois pânico mal disfarçado. Ela ficou na ligação por 12 minutos. Quando voltou, seu sorriso era forçado, seus olhos preocupados, mas ela não olhou para mim. Ela ainda não sabia. A festa continuou por mais 3 horas. Fiz conversas curtas, parabenizei os pais de Marcelo. Comi uma fatia do bolo de 7 andares, que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. À meia-noite, eu saí de fininho. Alexandre estava esperando no estacionamento. Não seu Tesla habitual, mas a Mercedes G-Wagon que usávamos quando queríamos evitar a tensão. Quão ruim foi? Ele perguntou enquanto eu entrava. Renata anunciou para 300 pessoas que sou difícil demais para encontrar o amor. Que ela fez as pazes com o fato de eu morrer sozinha. Que nunca encontrarei ninguém porque não me comprometo ou tento. Meu Deus. Na frente de todos, colegas dela, minha família, convidados aleatórios, fez isso parte da celebração do noivado dela? Alexandre ficou em silêncio por um momento. A rejeição da proposta da Hamilton. Você tem certeza? Tenho certeza. Ela apostou toda a promoção de sócia-diretora em conseguir sua empresa. Ela tem dito a todos por meses que está essencialmente feito. Nunca ia acontecer. A proposta era medíocre, na melhor das hipóteses. Sobrepreço, metodologia medíocre, contando inteiramente com o nome de conexões em vez de valor real. Ela não sabe disso. Ela pensa que as conexões familiares vão fechar o negócio. Não vão. Eu revisei a proposta antes de saber que ela era sua irmã. Não era boa o suficiente. Dirigimos para casa, nos jardins. Para a casa que eles não sabiam que eu possuía. Para a vida que eles não podiam imaginar que eu havia construído. Você ainda poderia contar a eles, Alexandre disse, enquanto estacionávamos em nossa garagem, e acabar com tudo isso. Onde estaria o valor educativo nisso? Ele riu. Você realmente vai deixá-los descobrir sozinhos? Renata acabou de dizer a 300 pessoas que sou difícil demais para alguém amar, que vou morrer sozinha, que ela aceitou minha solidão permanente como um fato. Sim, vou deixá-los descobrir sozinhos. Entramos. Troquei minhas roupas de festa de noivado por pijamas, servi uma taça de vinho. Sentei em nosso terraço com vista para a cidade. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Renata. Aquela ligação foi estranha. Sócio sênior perguntando se tenho certeza que o negócio da Vértice vai fechar, quase como se estivessem preocupados. Será que eu supervendi? Provavelmente estou pensando demais. Eu não respondi. Outra mensagem 20 minutos depois. Você saiu cedo. Tudo bem? Estou cansada. Parabéns novamente pelo noivado. Renata, obrigada. Desculpe se o discurso foi demais. Só quero que você seja realista sobre sua vida, sabe? Pare de esperar por uma fantasia e aceite o que é realmente possível para você. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Agradeço sua preocupação. Foi a coisa mais diplomática que consegui gerenciar. Domingo de brunch na casa dos meus pais. Nossa obrigação familiar mensal que eu vinha cumprindo fielmente há 6 anos, interpretando o papel que eles esperavam. Cheguei exatamente na hora, carregando a salada de frutas que sempre trazia, vestindo uma das minhas mesmas 5 roupas, jeans escuro e um suéter simples. Renata já estava lá, parecendo exausta, olheiras profundas, sua confiança habitual substituída por algo nervoso e preocupado. Silvia, minha mãe, chamou. Entre. Renata estava nos contando sobre algum estresse no trabalho. Deixei a salada de frutas e me juntei a eles na sala de jantar. Meu pai estava lendo a seção de finanças. Minha mãe estava arrumando os doces. Renata estava olhando para o telefone como se ele fosse morder lá. Tudo bem? Perguntei. Não.
Renata levantou os olhos. Nada está bem. Acabei de receber um e-mail da Capital Vértice. Nossa proposta foi rejeitada permanentemente. O CEO assinou pessoalmente a rejeição. Ah, não disse minha mãe. Pensei que era certo. Era para ser. 9 meses de construção de relacionamento, conexões internas. Tudo estava perfeito. As mãos de Renata tremiam. A carta de rejeição foi brutal. Dizia que eles não têm interesse nos serviços da consultoria Hamilton agora ou em um futuro próximo. Isso não é uma linguagem padrão. Isso é pessoal. Talvez a proposta simplesmente não fosse a certa para eles, sugeriu meu pai. Não, faço isso há 12 anos. Sei quando um negócio é sólido. Este era sólido. Renata olhou diretamente para mim, até que alguém o sabotou. A acusação pairou no ar. Por que alguém te sabotaria? Perguntei calmamente. Não sei. Silvia, você me diz. Você trabalha com tecnologia. Conhece alguém na Capital Vértice? Meu telefone vibrou. Alexandre, reunião de diretoria terminou cedo. Em casa para o almoço. Venha para a casa dos pais. Pode demorar um pouco. Silvia, Renata te fez uma pergunta, minha mãe insistiu. Eu conheço alguém na Capital Vértice, repeti. Por que isso importaria? Porque essa rejeição foi pessoal. O CEO normalmente não se envolve em recusar propostas de consultoria. Alguém influenciou essa decisão. A voz de Renata estava subindo. E aconteceu exatamente 24 horas depois da minha festa de noivado. Depois que eu. Ela parou. Depois que você o quê? Perguntei. Nada. Não. Diga. Depois que você anunciou para 300 pessoas que sou difícil demais para amar, que nunca encontrarei ninguém, que você aceitou que morrerei sozinha. O rosto de Renata corou. Eu não quis dizer assim. Então, como você quis dizer? Eu estava tentando te ajudar a ser realista. Ao tornar meu suposto fracasso o centro da sua celebração de noivado, meninas, minha mãe interveio. Isso não é sobre a festa. É exatamente sobre a festa, eu disse. Renata, você perguntou se eu conheço alguém na Capital Vértice. A resposta é sim. Eu conheço o CEO muito bem, na verdade. Os olhos de Renata se arregalaram. Você conhece Alexandre Matos muito bem? Como? Você poderia me apresentar? Silvia, se eu pudesse apenas ter uma reunião para explicar. Não. Como assim não? Esta é a minha carreira. Se você tiver alguma conexão. Eu disse não, Renata. Por quê? Por que você está sendo tão difícil sobre isso? Isso é típico. Você guardando informações para si mesma, recusando-se a ajudar a família. Eu não posso te apresentar ao meu marido. O silêncio foi absoluto. A xícara de café da minha mãe parou no meio do caminho até a boca. O jornal do meu pai farfalhou e parou. Renata me olhou como se eu tivesse começado a falar mandarim. O que você disse? A voz de Renata era quase um sussurro. Alexandre Matos. Ele é meu marido. Estamos casados há 4 anos. Isso não tem graça. Não estou brincando. Peguei meu telefone, abri minhas fotos e o deslizei pela mesa. Nossa foto de casamento. Eu em um simples vestido branco, Alexandre em um terno escuro, ambos sorrindo no cartório. Minha mãe pegou meu telefone com as mãos trêmulas. Isso. Quando foi isso? 4 anos atrás. 22 de junho. Você se casou há 4 anos e nunca nos disse? A voz do meu pai era aguda. Vocês estavam ocupados com a festa de promoção da Renata naquele fim de semana. Não queríamos ofuscar, L.A. Não queriam o quê? Minha mãe gaguejou. Seu casamento? Queríamos algo pequeno de qualquer forma. Apenas nós e amigos próximos. Foi perfeito. Renata pegou meu telefone, dando zoom na foto como se pudesse encontrar evidências de que era falsa. Este é realmente Alexandre Matos, o capitalista de risco? Sim. O que acabou de rejeitar minha proposta? Sim. O rosto de Renata estava passando por emoções muito rápido para acompanhar. Você o mandou rejeitar? Eu sugeri que ele desse à sua proposta a consideração que merecia, que era nenhuma. Silvia, Renata disse amargamente. Você o mandou rejeitar permanentemente. Não, eu disse a ele que você era minha irmã e pedi a ele para revisar sua proposta de forma justa. Ele a rejeitou permanentemente porque não era boa o suficiente. Isso é mentira. Minha proposta era excelente. Sua proposta tinha um sobrepreço de 30%. Dependia de uma metodologia que está desatualizada há 3 anos.
e não demonstrava compreensão da estratégia de investimento real da Vértice. Alexandre me disse isso antes de saber que você era minha irmã. Renata se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando-se para trás. Você me sabotou. Eu protegi meu marido de uma proposta medíocre de alguém que passou 6 anos me dizendo que não sou boa o suficiente para nada. Medíocre? A voz de Renata falhou. Você acha que meu trabalho é medíocre? Acho que você é competente no seu trabalho. Também acho que você tem se escorado no charme e nas conexões em vez de desenvolver a expertise real. E acho que você presumiu que a relação familiar anularia o mérito. Não anulou. Isso é inacreditável. Renata se virou para meus pais. Vocês estão ouvindo isso? Ela deliberadamente destruiu minha carreira por despeito. Eu não destruí nada, eu disse calmamente. Eu me recusei a ajudá-la a alavancar um relacionamento que você não sabia que existia. São coisas muito diferentes. Você deveria ter dito a ele para aceitar a proposta, disse minha mãe. É isso que a família faz, é? Porque a família também não anuncia para 300 pessoas que sua irmã é difícil demais para amar. Mas Renata conseguiu fazer isso muito bem. Eu estava tentando te ajudar a aceitar a realidade, Renata insistiu. Não, você estava tornando minha suposta solidão parte da sua celebração. Você me expôs publicamente para se sentir superior. Isso não é verdade. Renata, você disse a 300 pessoas que eu nunca encontraria ninguém. Você disse que sou difícil demais, particular demais, teimosa demais. Você disse a eles que tinha feito as pazes com minha solidão permanente. Olhei para ela fixamente. O único problema é que, enquanto você estava aceitando meu futuro solitário, eu já estava casada com um homem que você tem tentado desesperadamente impressionar por 9 meses. Há quanto tempo você sabia que eu estava propondo para a Vértice? Perguntou Renata lentamente. Desde que você mencionou pela primeira vez, 3 meses atrás. Você sabia o tempo todo. Você sabia que estava casada com o CEO que eu estava buscando e não disse nada? Por que eu diria? Você já tinha decidido que eu era um fracasso. Eu estava apenas deixando você acreditar no que queria acreditar. Renata estava rolando o telefone freneticamente. A casa nos Jardins, o sobrado que saiu na revista de arquitetura no ano passado. É seu, minha e do Alexandre. A posição de CTO na Axioma Sistemas. Orçamento de tecnologia de 53 milhões de dólares. Isso é você? Por 3 anos? Meu Deus do céu. Renata levantou os olhos. Sua expressão era uma mistura de traição e descrença. Você tem mentido para nós por anos. Não, Renata. Eu tenho vivido minha vida tranquilamente enquanto você fazia suposições. Há uma diferença. Pensamos que você estava passando dificuldades, protestou minha mãe. Pensamos que você precisava de apoio. Vocês pensaram que eu era um fracasso, corrige. Vocês pensaram que eu era difícil demais para encontrar o amor, sem sucesso demais para importar. A única diferença entre o que vocês acreditavam e a realidade é que vocês nunca perguntaram. Vocês apenas presumiram o pior. Porque você deixou a gente, disse meu pai. Você aparecia com roupas velhas, dirigia aquele Honda Civic batido. Aquele Honda Civic batido é meu carro de uso diário. Também tenho uma Range Rover. Eu simplesmente nunca vi razão para provar nada para pessoas que já tinham decidido que eu não valia o respeito delas. Meu telefone vibrou. Alexandre, devo ir te buscar. Você está aí há 2 horas. Respondi por mensagem. Sim, traga o Porsche. Levantei. Preciso ir. Você não pode simplesmente ir embora, disse meu pai. Precisamos discutir isso. Discutir o quê? Como vocês me trataram como um embaraço por 6 anos. Como a Renata transformou minha suposta solidão em entretenimento. Acho que já cobrimos isso bem o suficiente. Silvia, espere. Renata também se levantou. A proposta da Vértice. Você consegue fazer Alexandre reconsiderar? Olhei para minha irmã, essa pessoa que passou anos me fazendo sentir pequena, que anunciou minha solidão eterna para um salão cheio de pessoas, que me expôs publicamente enquanto eu vivia uma vida que ela não podia imaginar. Não. Por favor, se você apenas explicar que sou sua irmã, Alexandre sabe que você é minha irmã. É precisamente por isso que ele adicionou permanentemente a rejeição. Ele não faz negócios com pessoas que me machucam. Eu não te machuquei. Renata,
Você disse a 300 pessoas que eu morreria sozinha. Na sua festa de noivado, você fez do meu suposto fracasso parte da sua celebração. Eu estava tentando te ajudar a aceitar. Não, você estava tentando provar que era melhor do que eu. E funcionou, até você descobrir que a vida que você pensava que eu estava vivendo era pura ficção. Uma buzina soou lá fora. Fui até a janela. O Porsche Taycan de Alexandre, aquele que ele dirigia para as reuniões de diretoria, aquele que custava mais do que a hipoteca dos meus pais, estava entrando na garagem. É ele, minha mãe, sussurrou. Alexandre saiu, parecendo exatamente o que era. Um bilionário em roupas casuais de fim de semana que provavelmente custavam mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Ele caminhou até a porta. Abri antes que ele pudesse bater. Oi, querida, ele disse, me beijando casualmente. Desculpe-me por chegar cedo. Senti sua falta. Ele olhou para além de mim, para minha família, todos congelados em vários estados de choque. Vocês devem ser a família da Sílvia. Sou Alexandre. Prazer em finalmente conhecê-los de verdade. Ele estendeu a mão para meu pai, que a apertou automaticamente. Você é realmente casado com nossa filha, meu pai conseguiu dizer. Há 4 anos, em junho. Melhor decisão que já tomei. Alexandre olhou para mim. Pronta. Temos o jantar dos Teixeira às 6. Os Teixeira? A voz de Renata estava fraca. O governador Teixeira. A esposa dele e a Sílvia foram colegas de quarto na faculdade. Alexandre disse facilmente. Jantamos mensalmente. Sílvia, você provavelmente deveria se trocar. Maria mencionou que é formal hoje à noite. Peguei minha bolsa. Te encontro no carro. 2 minutos. Alexandre assentiu e saiu. Virei-me para minha família. Preciso ir. Somos esperados na mansão do governador. Sílvia, espere. A voz de Renata me deteve. Precisamos conversar sobre isso. Tudo. Sobre o quê? Sobre como vocês passaram anos me fazendo sentir inútil? Sobre como você anunciou minha solidão para 300 pessoas? Sobre como você apostou sua carreira em uma conexão que não sabia que existia? Sobre por que você nunca nos contou? Você quer saber por que eu não contei que me casei com Alexandre? Olhei para cada um deles. Porque 6 anos atrás, quando comecei a namorar Ló, Renata me disse que homens como ele não ficam com mulheres como eu. Ela disse que eu envergonharia a família quando tudo inevitavelmente desmoronasse. Ela fez da sua missão me convencer de que eu não era boa o suficiente. Eu estava tentando te proteger. Não, Renata. Você estava tentando provar que era superior, e em vez de lutar com você, decidi deixar você acreditar no que quisesse, enquanto eu construía a vida que realmente queria. Uma vida que, por acaso, excede qualquer coisa que você tenha conseguido. Isso é cruel, disse minha mãe. É? Foi cruel quando Renata anunciou que eu morreria sozinha? Quando ela disse que sou difícil demais para alguém amar? Quando ela fez 300 pessoas sentirem pena de mim? Caminhei em direção à porta. Não acho que sou a cruel aqui. Saí, deixando-os em silêncio atordoado. As ligações começaram em 1 hora. Renata. Sílvia, precisamos conversar. O que você fez com minha carreira? Me ligue de volta. Minha mãe. Sílvia Elizabeth Peterson, ou Matos, suponho. Não é assim que a família lida com as coisas. Me ligue imediatamente. Meu pai. Sua mãe está muito chateada. Precisamos discutir isso como adultos. Ouvi cada mensagem de voz enquanto me arrumava para o jantar dos Teixeira. Um vestido preto formal, brincos de diamante que Alexandre tinha me dado no nosso aniversário. Minha aliança de casamento que usei por 4 anos, mas que minha família de alguma forma nunca notou. Você vai ligar para eles de volta? Alexandre perguntou, ajustando a gravata. Eventualmente. Não esta noite. Renata vai perder a promoção. Ela nunca conseguiria nosso negócio. A proposta dela era fraca. A única razão pela qual ela pensou que era garantida era porque ela assumiu que as conexões prevaleceriam sobre a competência. Ela vai te culpar para sempre. Provavelmente. Olhei para ele. Você acha que eu deveria ter contado a eles antes? Acho que você se protegeu de pessoas que constantemente te subestimavam. Não há nada de errado nisso. Fomos aos Teixeira, um encontro casual de 30 pessoas, incluindo 2 senadores, um juiz federal e 3 CEOs de grandes empresas brasileiras. Maria Teixeira tinha sido minha colega de quarto na faculdade. Ela sabia de tudo.
Eles finalmente sabem? Ela perguntou quando tivemos um momento a sós. Descobriram hoje. Como eles reagiram? Renata está convencida de que sabotei a carreira dela. Mamãe acha que sou cruel. Papai está apenas confuso. Bom, talvez eles pensem 2 vezes antes de te ignorar na próxima vez. Na manhã seguinte, acordei com 63 mensagens de texto. Primos. Uau! E você é casada com Alexandre Matos. Tias. Por que você não nos contou? Tio Miguel. Vi sua casa naquela revista. Quando podemos visitar? E uma da Renata. Preciso daquela introdução a Vértice. Meu emprego depende disso. Por favor. Liguei para ela. Ela atendeu imediatamente. Silvia, graças a Deus. Olha, eu sei que eu disse coisas. Você disse a 300 pessoas que eu morreria sozinha. Silêncio. Eu não quis dizer assim. Sim, você quis. Você passou 6 anos me fazendo sentir um fracasso, Renata. Cada reunião de família, cada feriado, comentários constantes sobre meu status de relacionamento, minha carreira, minhas escolhas de vida. Você precisava que eu fosse a irmã sem sucesso para que você pudesse ser a estrela. Isso não é justo, não é? Você construiu toda a sua identidade em ser melhor do que eu, e você precisava que eu fosse realmente pior para que isso funcionasse. Então isso é vingança? Me manter longe da Vértice? Isso é limite. Não misturo minha vida pessoal com negócios, especialmente não quando a pessoa que está pedindo passou anos me tratando como se eu fosse inútil. Eu sou sua irmã, e eu sou sua. Isso a impediu de me humilhar publicamente na sua festa de noivado? Longo silêncio. A proposta da Vértice, Renata finalmente disse. Há alguma chance? Não. Silvia, vou perder minha chance de ser sócia-diretora. Então você não deveria ter apostado tudo em um negócio que não podia entregar. Mas eu poderia ter, se você tivesse ajudado. Não, Renata, você não poderia. Alexandre revisou sua proposta às cegas. Ele disse que era sobrepreço e medíocre. A única razão pela qual você pensou que estava pronta era porque você estava contando com conexões que você realmente não tinha. Isso não é minha culpa. Eu tinha conexões através do Marcelo, e Alexandre não se importa com conexões. Ele se importa com competência. Sua proposta não era boa o suficiente. Desliguei. 6 semanas depois encontrei meus pais para um café. Terreno neutro em um Starbucks, entre a casa deles e meu escritório. Eles pareciam mais velhos, cansados. Devemos um pedido de desculpas, minha mãe começou. Pelo que especificamente? Por presumir o pior? Por não fazer perguntas? Por me tratar como se eu fosse menos do que Renata? Eu sempre fui menos do que Renata aos seus olhos. Isso não é verdade, meu pai, protestou fracamente. Pai, você literalmente me apresentou como nossa outra filha em eventos. Não pelo nome, apenas a outra. Ele fez uma careta. Pensamos que você estava passando dificuldades, minha mãe disse. Você dirigia um carro velho, usava roupas simples, nunca falava sobre sua vida. Porque toda vez que eu tentava, vocês mudavam o assunto para Renata. Depois de um tempo, parei de tentar. Pedimos desculpas, meu pai disse. Verdadeiramente, fomos pais terríveis para você. Sim, vocês foram. Podemos consertar isso? Minha mãe perguntou. Olhei para eles. Essas pessoas que me fizeram sentir invisível por anos, que só estavam interessadas agora, que descobriram que eu era bem-sucedida pelos padrões deles. Não sei. Vocês podem realmente me tratar como se me valorizassem? Não apenas porque me casei com alguém bem-sucedido, mas porque sou filha de vocês. Queremos tentar, disse minha mãe. Então comecem entendendo por que escondi isso de vocês. Não escondi meu casamento por despeito. Escondi porque vocês já tinham decidido que eu era um fracasso, e eu não queria que o julgamento de vocês contaminasse a melhor coisa da minha vida. Conversamos por 2 horas. Eles perguntaram sobre Alexandre, sobre meu trabalho, sobre a casa. Realmente ouviram minhas respostas. Por que você não nos contou sobre o casamento? Perguntou meu pai. Porque era o fim de semana da promoção da Renata. Eu não queria competir com isso. Então, Alexandre e eu apenas fizemos a nossa coisa. Teríamos vindo, minha mãe disse. Vocês teriam passado a cerimônia inteira se perguntando por que alguém como Alexandre estava se casando com alguém como eu? Ela não respondeu. Preciso de tempo, eu disse a eles.
Preciso ver se vocês podem me tratar com respeito, não apenas com pena, que eu por acaso me casei. Bem, meu pai disse. Isso é justo. Nos separamos com abraços cuidadosos, o tipo que reconhecia que estávamos tentando, mas ainda não tínhamos chegado lá. 3 meses depois, Alexandre e eu oferecemos nosso primeiro jantar de família na casa dos Jardins. Meus pais vieram. Renata recusou, citando obrigações de trabalho. Minha mãe chorou ao andar pela casa que eu projetei. Isso é lindo, Silvia. Realmente lindo. Meu pai passou 20 minutos no meu escritório em casa, olhando meus prêmios, meus diplomas, o artigo emoldurado da Forbes sobre líderes emergentes de tecnologia. Tenho orgulho de você, ele disse baixinho. A primeira vez que me lembro de ouvir essas palavras. Jantamos no terraço. Nada chique, apenas boa comida e uma conversa que, pela primeira vez em anos, parecia genuína. Não foi perfeito. Anos de desprezo não evaporam em um jantar, mas foi um começo. 6 meses depois disso, Renata mandou uma mensagem. Podemos conversar? Falar de verdade. Nos encontramos no mesmo Starbucks. Ela parecia diferente, menos segura, mais humilde. Não vou ser sócia diretora este ano, ela disse. A coisa da Vértice matou meu impulso. Eu sinto muito. Você sente mesmo? Sim. Eu não queria que você falhasse, Silvia. Eu só não queria ser seu degrau para o sucesso. Ela mexeu o café. Tenho feito terapia, tentando descobrir por que eu precisava tanto que você fosse sem sucesso. E acontece que eu construí toda a minha identidade em ser a irmã bem-sucedida. Quando você se revelou mais bem-sucedida do que eu, de maneiras que eu nem sabia que eram possíveis, isso quebrou algo na forma como eu me via. E agora? Agora eu peço desculpas. Desculpas de verdade. Não porque você é casada com alguém bem-sucedido, mas porque passei anos te fazendo sentir pequena para que eu pudesse me sentir grande. Isso foi cruel. Silvia, sinto muito. Olhei para essa pessoa que me machucou repetidamente, que só se desculpou depois de enfrentar as consequências. Mas também vi alguém tentando. Podemos reconstruir, eu disse. Mas, Renata, se você algum dia me fizer sentir assim de novo, se você algum dia usar minha vida como sua piada, estamos quites. Eu entendo. É sério. Eu sei. Não vou desperdiçar esta chance. Conversamos por horas. Realmente conversamos talvez pela primeira vez como adultos. Não foi perfeito. Confiança leva tempo para ser reconstruída, mas foi honesto. 1 ano depois, Renata veio à nossa festa de aniversário de casamento. Conheceu Alexandre de verdade, não como um alvo de negócios, mas como seu cunhado. No final da noite, depois de várias taças de vinho, ela disse: "Você estava certa sobre tudo. Eu pensava que sucesso era títulos e promoções. Mas isso", ela gesticulou para nossa casa, cheia de pessoas que realmente se importavam conosco. "Isso é o que o sucesso realmente parece. Você também pode ter isso. Estou trabalhando nisso. Acontece que ser a irmã bem-sucedida não é tão gratificante quanto ter relacionamentos de verdade." Levantei minha taça. Um brinde a isso. Nós brindamos. Irmãs, finalmente, de uma maneira que nunca tínhamos sido antes. Não perfeitas, não sem cicatrizes, mas reais. E isso era o suficiente.